Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das mensagens mais, eu diria, mais cheias de esperança da sabedoria cabalística. É a ideia de que a transformação não é só possível, mas está sempre ao nosso alcance, não importa o que tenhamos feito. Vamos descobrir juntos como isso funciona. Bom, vamos começar com aquela pergunta que com certeza já passou pela cabeça de todo mundo em algum momento. Será que dá mesmo para apagar os erros do passado? Sabe, aquela sensação de que os nossos erros são uma mancha permanente? Será que é assim mesmo? Ou existe uma forma de fato, reescrever a nossa história espiritual? Para a gente poder entender a solução, primeiro a gente precisa olhar de frente para o problema. E o problema é esse sentimento super comum de estarmos acorrentados pelas nossas próprias ações. É uma sensação que paralisa, não é? A gente acaba acreditando que a nossa história não pode ser mudada e que os erros do passado definem quem somos para sempre. E isso nos mantém presos, sem conseguir avançar para um futuro que poderia ser totalmente diferente. Agora, vamos dar um nome para essa força interna que nos mantém nesse estado. A Kabbalah chama essa voz da dúvida, da culpa, de adversário. Ou, em outras palavras, o nosso próprio ego reativo. É exatamente essa voz, um sussurro que a gente conhece bem, um sussurro de desesperança que tenta nos convencer a desistir. As fontes nos alertam que essa é uma das armas mais poderosas do lado negativo, mas elas também nos lembram que a transformação está disponível a cada segundo, inclusive no último momento da vida. E aqui está a primeira grande virada de chave. O mais interessante nesse ponto é a palavra ilusão. Essa voz, ela não está falando a verdade. Ela está criando uma mentira muito poderosa, uma armadilha do nosso ego para nos manter na escuridão. Olha que conceito profundo. A Kabbalah ensina que essa autopiedade, essa aceitação da derrota, na verdade é uma forma de autoimportância. É como se o ego dissesse: o meu erro é tão especial, tão gigantesco, que está além do poder de redenção do Criador. É uma armadilha muito sutil, mas no fundo incrivelmente arrogante. E agora vamos para a solução. Vamos explorar a tecnologia espiritual poderosíssima que serve como a chave para sair dessa prisão interna. Então, o ponto central é este. Techuvá é muito mais do que um simples pedido de desculpas. É um verdadeiro mecanismo metafísico. A própria palavra significa retorno. É a alma usando sua capacidade de viajar de volta para sua essência, para aquele estado de pureza diante do erro. E essa imagem do túnel do tempo ilustra perfeitamente o poder da Techuvá. Diferente da nossa visão linear de tempo, a Kabbalah o enxerga como a distância entre a causa e o efeito. Com o arrependimento genuíno, a gente consegue acessar o nível da semente da nossa existência e, de fato, alterar a causa. O Zohar ensina que até mesmo os dias que foram perdidos por um erro podem ser recuperados e preenchidos de luz novamente. Agora vem a parte talvez mais surpreendente. Vamos desvendar a lógica por trás desse sistema espiritual. Ele não só permite a mudança, mas valoriza essa mudança de uma forma que desafia tudo o que a gente costuma pensar. Pensemos nisso por um instante. Quem seria considerado espiritualmente mais elevado? Alguém que nunca errou ou alguém que caiu e conseguiu se levantar? A resposta pode ser bem inesperada. Aqui estão as duas categorias. De um lado, o justo, que viveu uma vida de retidão. Do outro, o penitente, que conheceu a escuridão, mas que lutou com todas as forças para voltar para a luz. E aqui está a grande revelação. É explícito nas fontes. O Zohar, o texto fundamental da Kabbalah, coloca o penitente em uma posição superior. Isso muda completamente a forma como olhamos para os nossos erros. A lógica por trás disso é poderosa. Claro, se manter no caminho da retidão é valioso, mas o ato de transformar a escuridão em luz, o amargo em doce, isso exige uma resistência muito maior contra o ego. Esse ato de transformação gera uma quantidade imensa de luz nova no mundo, e o indivíduo retorna a um estado tão puro que é como se nunca tivesse errado. Até mesmo a ideia de inferno é completamente redefinida. Não se trata de punição, mas de purificação. A Kabbalah descreve o Gehinnom como um tipo de centro de reciclagem espiritual, um ato de bondade para limpar as vestes sujas da alma para que ela possa finalmente aproveitar a plenitude da luz. E aqui temos outro mecanismo fascinante. Quando a gente sente o vazio do nosso erro e deseja de coração a mudança, a gente cria um vácuo espiritual. E a natureza do sistema cósmico é que a luz preenche qualquer vácuo. O nosso desejo atrai magneticamente a energia divina para nos curar, mesmo que a nossa abertura seja tão pequena quanto o olho de uma agulha. Certo,
Agora vamos passar de entender esses conceitos para aplicá-los, e isso acontece através de uma mudança fundamental de perspectiva sobre a nossa responsabilidade. A culpa nos prende no passado. A responsabilidade nos impulsiona para o futuro. A sabedoria não nos convida a ficar se afogando no remorso, mas sim a assumir conscientemente o controle do nosso processo de correção, escolhendo a transformação ao invés do sofrimento. E este é o trabalho prático, o Tikkun. Significa reparo. A Cabala ensina que a realidade foi criada com imperfeições de propósito, como um chamado à parceria. A nossa missão é participar ativamente dessa obra divina, consertando as distorções em nós mesmos e no mundo. E essa é a mensagem final, a mais poderosa de todas. Ver o processo de retorno não como uma punição humilhante, mas como o maior privilégio, o de ser um parceiro na própria criação, transformando cada falha em uma nova faísca de santidade. Fica então essa reflexão. O passado não precisa ser uma sentença. Ele pode ser a matéria-prima para a nossa maior criação de luz. Afinal de contas, a porta está sempre aberta.